Boa tarde a todos, boa tarde, meus amigos. Eu sou o Dr. Carlos Eduardo Leitão, eu sou médico homeopata. Eu quero agradecer ao pessoal do Planeta Vida e dizer para eles que estão de parabéns por esse ano maravilhoso, né? Por esse trabalho maravilhoso de levar informação, de levar esperança, de levar conhecimento até as pessoas e de continuar propagando essa mensagem, né? Essa mensagem otimista, essa mensagem de amor, de cuidado e que a gente possa continuar dessa maneira por muitos anos. Bem, a gente vai falar hoje sobre essa questão da energia do Covid, né? O título da nossa conversa é Energia do Covid na aceleração da transição planetária. Bem, é um tema que seguramente chamou atenção, porque de que maneira que a energia de um vírus ou de uma doença pode acelerar na transição planetária? A gente vai ver isso. Então, eu vou me apresentar primeiro, eu sou formado na Federal do Paraná, eu tenho especialização em homeopatia, e a homeopatia, por ser uma especialidade médica, tem um título de especialista, né? E a gente faz esse trabalho em conjunto com a Índia, né? Existe uma escola na Índia de homeopatia chamada The Other Song Academy, ao qual eu sou representante aqui no Brasil, e nós procuramos fazer esse link, né, entre o saber da homeopatia, também a homeopatia na Índia hoje é o país onde a homeopatia está mais avançada, e o Brasil também é um dos países que tem homeopatia de alto nível, né, onde nós configuramos como especialidade médica, né, são poucos os países do mundo que têm esse privilégio. Bem, então, para a gente ter uma ideia de o que significa transição planetária e como é que uma doença, ou como é que uma pandemia, ou como é que um vírus pode acelerar isso, ou pode ter impacto nessa questão desse processo de aceleração planetária, é importante a gente fazer um preâmbulo aqui, né? Uh, Em 1962, exatamente no dia 4 de fevereiro, entre 2 e 3 horas da tarde, verificou-se um alinhamento de 9 planetas do Sistema Solar. Praticamente a totalidade dos planetas do Sistema Solar se alinharam na constelação de Aquário. E isso deu origem àquilo que foi chamado de Era de Aquário. Esse fenômeno acontece a cada 2.000 anos e marca uma mudança planetária. Né? E cada uma dessas fases, elas obedecem a um ritmo cósmico. Né? Aqueles que gostam da astrologia e estudam astrologia entendem o que significa cada um desses ritmos cósmicos. Da mesma forma que o ser humano obedece a essa energia planetária, claro, não é uma condenação, essa ideia de que o fulano é de tal signo ou de outro signo, condena ele a ser daquela forma, não. Né? Quanto mais preparado, quanto mais inteligente, quanto mais desenvolvido um ser humano é, menos ele está submetido a essa energia planetária que efetivamente existe, né? Quer a gente queira, quer não. E a gente tem os grandes filósofos do planeta, eles, inclusive Leonardo da Vinci, Isaac Newton, todos eles eram estudiosos da astrologia, né? Paracelso nem se fala, Hipócrates, todos esses eram grandes estudiosos dos planetas e da influência que esses planetas tinham. Muito bem, é da mesma maneira que um ser humano é afetado por essa influência, o planeta é afetado. Né? E é como se os mesmos ciclos que a gente passa mensalmente, né, eles também se verificam nos ciclos planetários de 2.000 anos. Então, o advento da Era de Aquário marcou uma série de mudanças e que foram visíveis e claramente perceptíveis pela forma com que a evolução aconteceu na espécie humana. Né? Então, a primeira ideia é o que é a Era de Aquário. Apresenta basicamente as mesmas características do próprio signo. Então, o signo de Aquário é um signo de imprevisibilidade, de inovação, de transformação, de tecnologia, de rebeldia, de revolução, de comunicação e de individualismo. Essas são as características que a gente vê nos aquarianos, né? E naqueles que têm essa influência. São como toda influência astrológica, tem
vamos chamar de prós e contras, né? Tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Ele é simbolizado pelo jarro, pelo aquário jorrando água, ou seja, a informação, o conhecimento, tudo, por isso é um signo de ar, né? Não é um signo da água, é um signo do ar. Tá tudo revolucionando, tá tudo sendo jogado ao vento, né? Então é completamente imprevisível e é muito marcado pela tecnologia, muito marcado pela transformação, pela busca da igualdade, por essa rebeldia contra o establishment, né? Contra aquilo que é convencional, aquilo que é antigo. A era anterior a essa foi a era de peixes, que é por ser onde as coisas estão sobre as águas, né? As coisas estão escondidas. O sistema tradicional, hierárquico, né? A constituição família, sociedade, cada um no seu lugar. Então, quando isso mudou e deu origem a uma nova era, essa revolução começou a acontecer e nós vimos essa revolução acontecer. Nem todos aqui têm mais de 40 anos, né? Mas a gente está falando aqui dos últimos 50 anos da espécie humana. Então, nesses últimos 50 anos, a gente viu uma verdadeira revolução, que começou pela contracultura hippie, beatnik, né, que mexia com isso tudo, onde era dito, tipicamente, claramente, perfil aquariano, né, paz e amor, bicho, para quê? Para que tanto materialismo? Para que ficar tão preso na matéria? Né? Vamos fazer amor e não fazer guerra, que é basicamente o que... E claro, que isso levado ao extremo gerava uma certa percepção de quebra de irresponsabilidade, mas que trouxe, sem dúvida alguma, ganhos no sentido do minimalismo, no sentido do raciocínio, do pensamento, de que para que tanto? Para que tanta matéria? Para que tanto acúmulo? Para que tanta coisa? E aí, logo depois, a contracultura hippie, a gente viu a revolução sexual, porque essa era e o signo como um todo é regido por Urano, e Urano é o signo da sexualidade, né? Então, a sexualidade ela aflorou. E aí surgiu, claro, a pílula anticoncepcional, surgiu o controle de natalidade, isso possibilitou às mulheres a revolução feminina, né, que veio também com isso. A revolução sexual também é a revolução feminina, ou seja, chega, a mulher não é mais um símbolo sexual apenas uma peça do lar que, né, não, ela passa a ter os direitos iguais. E isso também aconteceu nesse período. Aí, a parte tecnológica, obviamente, a ida do homem à lua, a computação, internet, e aí as revoltas políticas puderam acontecer, né? Por causa dessa comunicação. Todos aqui lembram, talvez, daquele fenômeno que foi a primavera, né, árabe, que era uma coisa que surgia das mídias sociais. Todos viram o que aconteceu nas ruas, né, quando aconteceu aquele fenômeno do povo brasileiro. Chega, cansei, e todo mundo ir para a rua, né? E também foi uma coisa que não surgiu de movimentos organizados, né? Surgiu desse fenômeno de comunicação que ficou no ar, que está no ar, né? Todo mundo falando com todo mundo e a informação sendo totalmente às claras, aberta, derramada, né? Indo para o ar. E isso possibilitou essa queda de regimes, essa queda do establishment. E aí também possibilitou a questão a possibilidade de destruição mundial de várias formas, né? Esse é outro lado da história, ou seja, não só através da guerra atômica, mas também da própria evolução, do próprio desenvolvimento que destruiu matas, que destruiu mares, que a gente vê agora a possibilidade que vai ser falado em seguida, né? Como fugir da sexta onda da devastação mundial, né? De extinção das espécies. Quer dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai precisar se mexer. E isso também aproveitar e saber utilizar as tecnologias. E aí surgiu globalização, ou seja, não tem mais fronteiras, não tem mais divisas, não tem mais limites, não tem mais bairrismos. Somos todos uma grande raça, a raça humana, com suas virtudes e seus defeitos.
um sujeito lá no interior da China tem acesso à internet e a todas as mesmas coisas que alguém lá no estado mais desenvolvido dos Estados Unidos teria. Então, essa globalização fez também com que os costumes passassem a ser transformados e volta para esse universo que é a Era de Aquário, né? É uma coisa meio que matemática, não é uma coisa bicho grilo. Hoje, se a gente olhar para isso, somos todos, quase todos, filhos da Era de Aquário, né? A gente está ali antenado, a gente está ligado. E aí surgiu também essa epidemia de autismo, né? O autismo é uma doença muito aquariana também, né? Assim, aquela coisa, né, no ar e tal. Então, isso também é fruto desse fenômeno, né, que nós estamos vendo, que é essa transição planetária, né? E, junto com a globalização, veio o desaparecimento da moeda física. Então, a gente não tem mais uma moeda circulando, a gente tem um cartão de crédito, né? Um Pix, né, que está na moda. A gente tem um circular da energia dinheiro, da energia informação, da energia política, tudo circula na forma de energia. E isso também é para o mal e para o bem, né? Nunca se acumulou mais recursos na mão de poucas pessoas, né? Hoje, aquilo que os bilionários, um cara como Bezos, um cara como, né, o Bill Gates ou Elon Musk, o que eles têm na mão deles, em termos de recursos e de dinheiro, é inimaginável para qualquer imperador de outrora. Ninguém tinha nas mãos uma quantidade tão grande de recursos. Talvez tivesse poder maior, mas recursos financeiros e riqueza é uma coisa inimaginável. Quer dizer, o que é alguém ter 230 bilhões de dólares, que é o que tem Elon Musk? 230 bilhões de dólares na mão. O que significa isso? Que coisa maluca, que coisa irresponsável, que precisa ser regulado de novo, né? As coisas precisam ser reguladas, né, e caminhar para isso daí. Isso tudo faz parte desse fenômeno, né, que é esta era, a chamada Era de Aquário. Bem, então, o que a gente mais vê dessa era é o reflexo dela, que são as tecnologias digitais. Isso sim acabou trazendo a maior parte dessa revolução, porque nada é mais precioso do que informação. Informação é o que há de mais precioso no mundo. Aquele que domina a informação, aquele que domina a tecnologia, domina o planeta, né? Que é o que acontece, né, com os países desenvolvidos. Não é mais porque tem armas, mas porque detém a tecnologia. Né? Então, o lado positivo das tecnologias digitais é a comunicação fácil, é o acesso à informação, é a automação, né? Quer dizer, a gente não precisar mais de tanto trabalho braçal, é possível ter máquinas fazendo isso, o desenvolvimento se tornou acelerado, o progresso acontece de uma forma inimaginável para tempos anteriores. A quantidade de informação e de estudos dobra a cada 2 anos, 3 anos. Quer dizer, antigamente dobrava a cada 50 anos. Então, a gente está vendo o que é essa massificação da informação é capaz de fazer. E isso é o lado benéfico das tecnologias digitais ou, né, da informação fluir livremente. Já o lado negativo das tecnologias digitais é que aumentou o individualismo. Quer dizer, a gente não precisa mais ir para a escola, a gente não precisa mais obter essa informação do outro. Essa troca ficou mais complicada. O hedonismo também aumentou, o hedonismo no mau sentido, né? Na busca irrefreada do prazer, na questão do tudo para agora e o prazer máximo obtido exatamente agora. Então, se a gente está com fome, a gente não precisa cozinhar, a gente pede um iFood. Se a pessoa quer um serviço, ela contrata imediatamente. A pornografia digital, que é um vício terrível, né? As pessoas elas passaram a se envolver cada vez mais com esse hedonismo. E junto o materialismo.
né? Compre, compre, você troca um iPhone novo por um iPhone mais novo. Troca um celular de ontem por um celular de hoje e a hora que você compra ele já sai a propaganda do próximo e você já está desatualizado. Então, essa fome do materialismo, a gente está vendo agora que tudo é descartável e aí haja lixo para tudo isso, né? E aí vem o imediatismo, né? E a intolerância, uma coisa ligada à outra. As coisas precisam ser resolvidas já, né? Quando um paciente manda um WhatsApp, ele quer que o médico devolva nesse exato momento, porque tudo é urgente, é como se ele fosse o único paciente. Quando o chefe manda um WhatsApp, sei lá, 2 horas da manhã, ele quer que você responda isso antes do começo do expediente. Então, quer dizer, e assim sucessivamente. Cada vez mais imediato e cada vez mais intolerante as coisas são. E aí, aquela ideia do dolce far niente, né? do ócio criativo, ela deixou de existir. Hoje todo mundo está querendo ficar o tempo todo conectado na maquinazinha. E isso gera desconexão. Gera desconexão de um outro ser humano. Porque a conexão de um ser humano com outro ser humano via celular, via computador, não é uma conexão direta. Isso que está acontecendo aqui entre nós é uma conexão indireta. Todos estão me assistindo, todos estão acompanhando o meu raciocínio, mas é uma conexão indireta. Então, nesse momento, eu estou sozinho, nesse momento, cada um aqui está sozinho, ou está com uma ou duas pessoas. Então, esse encontro já não existe mais, e isto gera desconexão. Hoje é possível o tal do home office, cada vez, principalmente pós-pandemia, né? Ninguém mais precisa sair de casa. A pessoa não precisa nem tirar né, a parte de baixo do pijama, como diz, né? Então, isso é desconexão. Cadê o calor humano, né? E isso não é por causa da pandemia, isso já vinha acontecendo antes. Então, o que o Covid representou é só mais é a mesma coisa de uma forma muito mais extrema, muito mais exagerada. É a doença que vem de toda essa desconexão. É a doença que vem de toda essa falta de relacionamento que a gente passou a entrar, de todo esse materialismo, de todo esse hedonismo, de todo esse imediatismo. Né? Então, todas essas coisas, elas redundaram numa energia cósmica, naquilo que nós em homeopatia chamamos de miasma. O que é miasma? São eflúvios da doença, são manifestações da energia, né, do planeta. Então, também em função de toda a destruição, em função de tudo que aconteceu, o planeta ele tá febril, ele está doente. Então, uma das epidemias que nós vimos acontecer, que foi a gripe espanhola, ela surgiu exatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, assim, é um miasma, é um eflúvio de uma doença planetária, cósmica, em função do ser humano viver essas coisas como consciência coletiva. Nós, de um jeito ou de outro, nós somos a, a, o, por incrível que pareça o que eu vou falar, né? Mas o ser mais consciente do planeta. É duro, né? Mas é verdade. O ser mais desenvolvido do planeta. Então, quando essa consciência adoece dessa maneira, o planeta adoece. E aí surge aquilo que são os miasmas, surgem as energias. E claro que elas surgem também para e passo com as energias cósmicas, né? O planeta ele vai passando por cinturões de energia, cinturões de energias mais evoluídas, cinturões de energias menos desenvolvidas. Então a gente passa nesse momento por uma energia fria do planeta. Por mais que a gente esteja com aquecimento global no planeta, a gente passa por um cinturão involutivo nesse exato momento. E que vai se suceder a um outro cinturão evolutivo, porque esse pêndulo acontece, né? A gente passa por camadas e camadas. Então a gente está atravessando uma camada no momento involutiva, é só a gente ver o que aconteceu na política mundial, né? Só ver esse absurdo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Esse maluco que se agarrou lá e não quer sair. Coisa patética, né?
a gente vê que a política brasileira é hilária. Né? Eu não estou aqui sendo nem a favor nem contra, eu não sou nem de esquerda nem de direita, graças a Deus. Né? Eu sou pró-racionalidade. Quer dizer, a gente acabou de sair de um regime de esquerda que foi ruim, porque não fez o que deveria ter feito, que é realmente dividir de forma eficiente a riqueza, e a gente está entrando numa direita que é péssima, porque também não está incentivando a economia de forma alguma. Quer dizer, então a gente só tem as desvantagens de cada regime, e isso infelizmente, é isso que a gente está vivendo hoje. Não é uma sucessão de regimes, e sim uma sucessão de ignorâncias, né? De imbecilidades, uma imbecilidade sucedendo outra imbecilidade. Então a gente espera. Claro que tudo tem dois lados, né? Então, claro que existiu ganhos de todos os lados. Dá para se computar ganhos de uma coisa e ganhos de outra, e a gente tem que ficar com aquilo que é bom. Mas esse cinturão que a gente está passando, ele tem causado, tem trazido, infelizmente, à tona aquilo de ruim que o ser humano tem dentro de si. E o Covid ele veio como esse resultado. Mas eu vou dizer para vocês que, da mesma forma que ele é uma doença, ele também é a cura. Dentro de cada doença aguda existe a possibilidade de nós nos curarmos do nosso padrão crônico. O padrão crônico que a gente não consegue ver, que a gente não consegue lutar contra, porque aquilo está dentro da gente há muito tempo. Então, toda doença aguda, quando a gente adoece de um resfriado, quando a gente adoece de uma inflamação qualquer, de uma infecção qualquer, é o corpo oportunizando a cura, dando a oportunidade, através daquela febre, através daquele estado agudo do adoecer, dando àquele indivíduo a possibilidade de curar o seu padrão crônico e sair mais saudável, por incrível que pareça. Né? Quando nós nos recuperamos de uma doença aguda, nós saímos, nossa energia vital sai mais reforçada. E o planeta está passando por essa doença aguda. Ah, mas está durando um ano. Sim, mas para a humanidade um ano não é nada. Um ano é um dia. Não, um ano é muito menos que um dia. Né? Então, é uma doença aguda para o planeta. Para o universo planetário, é uma doença aguda. Né? É uma gripe. O planeta está gripado. E precisa, quando a gente está com gripe, precisa se recolher, precisa deitar, precisa se recuperar, precisa se curar, entrar na vibração curativa. Né? E quando o planeta inteiro, toda a humanidade entra numa etapa dessas, muito se perde e, por outro lado, muito se ganha. Depende de que ótica nós estamos vibrando nesse momento. Qual é a vibração que nós estamos tendo. Então, vamos olhar friamente o Covid. Vamos olhar friamente. Então, a peste negra, que graçou a humanidade de 1347 a 1351, ela matou 42% da população conhecida na época. Né? Daquela fração que estava sujeita a essa energia. Né? Então, olha os números. 42%, 4 a cada 10 pessoas faleceram de peste negra. A praga de Justiniano matou quase 30%, 28,5%, que foi anterior, 541, 542. Né? E essas foram as duas enormes epidemias. Depois a gente tem a gripe espanhola, que matou 2,7% da população mundial e deixou um total de 10 milhões de mortos, não me engano. Me desculpem, eu não estou com o número na cabeça. Mas deixou uma quantidade absurda de mortos na época. O Covid, ele está aqui embaixo. Ele tem, em termos de percentual, 0,0142%, né, de óbito. Não dá para dizer que seja irrisório, porque se colocar isso em termos de 7 bilhões de pessoas, a gente vai ver que o número é significante. Vocês conhecem os números, não preciso aqui dizer, então quer dizer que é só, você está defendendo o Bolsonaro, dizendo que é só uma gripezinha. Não, é uma pandemia mundial. Por quê? Porque é muito contagioso. Né? Tudo no Covid é contagioso. Né? O medo é contagioso, a preocupação é contagiosa, a informação é contagiosa, a informação é contagiosa, o vírus é contagioso. Tá? Mas ele está muito, muito abaixo das principais epidemias que a humanidade já teve.
tá? E os sintomas, eles são claros. Mas eu não vou ficar falando aqui de sintomas, eu vou dar uma ideia para vocês o que é essa energia. Agora esqueçam o vírus. Esqueçam o vírus. Entendam isso como uma energia. Se vocês entenderem o Covid como uma energia, né, é só uma energia, onde o vírus é a contraparte física dessa energia, a gente vai ver o que essa energia causa. Ela causa tontura, ela causa frio, ela causa fraqueza, ela causa confusão mental, ela causa secura, tá? Então são algumas coisas que a gente vê, né? O frio, a confusão, a tontura, a secura. E é isso que a gente vê nessa energia. É uma energia fria, é uma energia confusa, é uma energia seca, né? Aqueles que tiveram sintomas sabem do que a gente está falando. É um frio absurdo, especialmente um frio no peito, que retrata o frio que nós vivemos interno, o nosso frio interno, a secura das nossas emoções, a confusão que isso gera, a confusão que nós entramos, né? Essa tontura, essa confusão, isso aí é desse miasma energético, tá? Então, aqueles que não adoeceram fisicamente, adoeceram psiquicamente, muitos, né? Que é a experiência generalizada de medo, medo da morte, medo da doença, medo do contágio, o sentimento de isolamento, a confusão e a desconexão. A desconexão na forma de ficar longe, fique em casa, fique longe, isole-se. A gente não está dizendo aqui que você está errado isso, é um vírus, é lógico que ele precisa, que a gente precisa tomar os cuidados, isso a gente vai falar ali mais para frente, né? Mas isso é energia, é essa energia que está circulando, né? A gente passou pelo H1N1, que foi igualmente, ou praticamente a mesma, o próximo disso, em termos de gravidade, e não se falava dessa forma, fique em casa, se isole, não tinha isso. Falava-se do uso de lavar as mãos, do uso até de máscara foi falado na época. Mas isso que está acontecendo agora é mais profundo. É a mesma coisa, só que em um nível mais profundo, que gera esse grau de desconexão. Certo? Então, o que nos adoece, na verdade? O que nos adoece, essa energia nos adoece. Mas o que nos adoece cronicamente é a alimentação inadequada, é o sedentarismo. Então, aqueles que comem direito e aqueles que se exercitam, eles já têm um nível de saúde muito melhor do que aqueles que não fazem. Outra coisa que nos adoece são os nossos conflitos. Quando nós verificamos conflitos e não resolvemos esses conflitos se tornam crônicos, nós adoecemos. Nós adoecemos o nosso psique, nós adoecemos a nossa emoção. E nós adoecemos então do nosso corpo. É um conflito que não se resolve, ele nos adoece. Ele precisa ser resolvido de um jeito ou de outro. Emoções pesadas, emoções de baixa frequência. A emoção do medo, a emoção da raiva, a emoção da violência, a tristeza, a mágoa e as perversões sexuais são exemplos de emoções pesadas. Emoções de baixa frequência que vibram num nível subatômico que a gente chama, né? E que, como tal, trazem em nós um universo de adoecer, né? A suscetibilidade a adoecer, a pegar uma doença contagiosa ou não, tá? Então isso é o que nos adoece. Os conflitos que geram emoções pesadas de baixa frequência. E outra coisa que nos adoece são os nossos padrões crônicos, os padrões e crenças que são fixos e que são destrutivos. Nós temos padrões positivos e padrões negativos, padrões constitutivos e padrões destrutivos. Os nossos padrões destrutivos fixos, né, esses têm a capacidade de adoecer a nós mesmos e adoecer o outro, e adoecer a sociedade. A violência, a agressividade, a raiva, o medo, a mágoa, a incompreensão, tudo isso aí são padrões destrutivos. Assim como os padrões, o contrário nos deixa saudável. Tá? Então, isso é o que precisa ser compreendido. Então, se nós olharmos para esta energia, se nós olharmos para o Covid
como uma energia, como uma força ao qual o planeta está atravessando, a gente vai ver que ele também tem dois lados. Ele tem um lado que vai trazer cura para várias coisas, para aqueles que vibrarem na polaridade positiva da energia, e vai trazer destruição para aqueles e até morte às vezes, doença, às vezes até morte, para aqueles que vibrarem na polaridade negativa do planeta. Tá? E assim, então, cara, você quer dizer que todo mundo que adoeceu do Covid está vibrando nessa polaridade negativa? Sim, eu quero dizer. Todos nós, de alguma forma, vibramos coisas, o lado positivo e o lado negativo da energia. Nós temos as nossas suscetibilidades. Quanto mais intensamente vibra-se em uma delas, mais intensamente os frutos a gente colhe. E isso não é culpa da pessoa. Isso é apenas não é que ela conscientemente quer estar vibrando numa polaridade ou em outra. Ela apenas vibra nessa polaridade. E a energia, ela não percebe a nossa vontade, não percebe o nosso querer estar assim ou assado. A energia entra em ressonância com outra energia. Né? É como uma vibração. É como um diapasão vibrando, é como uma corda no violão vibrando quando o outro violão é tocado a mesma corda. Ou seja, uma energia vai entrar em ressonância com outra energia. Então, a energia negativa vai entrar em ressonância com aquilo que nós temos em nós de energia negativa. E aí é onde nós corremos o risco do adoecimento. Tá? Então, essa energia planetária, ela está aqui para trazer cura e para fazer também ressoar aquilo, trazer a nossa reação como espécie. Nós precisamos reagir a tudo isso. Mas reagir não é simplesmente tomar um remédio, é tomar uma atitude de consciência. É isso que é reagir. Então, quando nós passamos a tomar atitudes positivas de consciência, nós estamos nos vacinando. Nós estamos reagindo. E que atitudes positivas são essas de consciência? São as vibrações às quais a gente vibra. Então, como são essas vibrações? Teve um autor chamado Hawkins que ele desenvolveu a escala Hawkins de consciência, né? Que vai do alfa ao ômega, da contração à expansão, do infravermelho para o ultravioleta, que vai energias muito pesadas de vergonha, culpa, tristeza, medo, raiva, até vibrações muito elevadas, né? que são vibrações de aceitação, de razão, de amor, de alegria, de paz e de iluminação. Isso tudo é como nós vibramos. Nós temos uma vibração básica, né? Aquela vibração básica. Então, a partir dessa vibração, nós podemos baixar a nossa vibração dependendo do grau de intensidade daquilo que nós estamos sentindo naquele momento, da forma que nós estamos vibrando, ou nós podemos subir a nossa vibração dependendo também da nossa conexão. Né? Depende do quê? Depende da nossa conexão. Da conexão com aquilo que é positivo, da conexão com essa ressonância universal de onda, mais tendendo ao vermelho ou mais tendendo ao violeta. Ok? Então, dependendo disso é que nós vamos estar mais suscetíveis quando essa energia nos tocar a adoecermos ou não adoecermos. Né? Então, um vírus ele vibra numa frequência de hertz, não é esses números aqui do Hawkins, mas hertz, numa frequência entre 0,5 e 22 hertz. A dor ela está entre 0,1 e 2 Hz, o medo 0,2 a 2,2, a irritação de 0,9 a 6,8, os barulhos irritantes até 2,2, o orgulho 0,8, o orgulho no sentido destrutivo, né? O abandono 1,5, o sentimento exagerado de superioridade, egóico de superioridade 1,9 Hz. Então são energias, a gente vai ver a raiva, a gente vai ver outras energias que vibram negativamente, que vibram baixo, vamos dizer assim, né? Que vibra numa frequência baixa. Então, quando você está sentindo raiva de alguém, você não está fazendo mal a ninguém, exceto a si próprio e ao teu ambiente mais próximo. Quando você está irritado com algo ou manifestando soberba, você só está irradiando para o universo uma vibração que vai te enfermar, tá?
E o contrário é curativo. A generosidade, ela está num nível muito acima disso, tá? Dos vírus. Está vibrando em 95 Hz, a gratidão em 120, a compaixão em 150, o amor pessoal também em 150, o amor universal em 200 Hz e a iluminação em 500 Hz. Então, quando você deseja o bem para o outro, quando você manifesta a gratidão, quando você manifesta o amor, seja o amor pessoal, seja melhor ainda o amor universal, ou quando você se conecta à fonte criadora, que está numa vibração muito mais elevada, você está se vacinando, você está se mantendo saudável, você está fazendo o teu sistema imunológico ser mais forte, você está vibrando para você mesmo e para a humanidade a energia da cura. Tá? Então essa é a forma mais eficiente de se manter saudável. Né? Então como é isso? É a meditação que nos conecta com a natureza e com a fonte de tudo isso, a fonte criadora, que a gente chama de Deus, que a gente chama de Allah, de Krishna, do que quiser, né? Ou de força criadora, ou de energia curativa do universo, chama do que quiser. Mas conectar-se a essa energia, porque a energia é uma energia, é uma vibração. Deus é vibração. Né? Por incrível que pareça, Deus é vibração. Então, quando a gente faz uma oração, a gente nada está fazendo além de vibrar com essa energia. Quando nós nos conectamos à natureza da mesma maneira, colocamos nosso pé na terra, né, e entramos em contato com alimentos saudáveis, principalmente com energias curativas saudáveis, a gente também está vibrando essa cura. Quando nós nos alegramos, quando nós ficamos felizes, nós também estamos vibrando com essa energia de cura. Quando nós amamos, quando nós nos relacionamos com amigos, com família, nós estamos nos curando. Então, o isolamento absoluto não é a solução para isso aqui. Retirar-se para grupos menores, sim. Né? Os grupos menores, eles têm o grupo familiar, os grupos de amigos próximos. Claro que nesse momento a gente vai ter que realmente usar certas proteções para isso, né? Mas essa energia, independe de você estar com uma máscara ou não, você pode vivenciar e trocar essa energia positiva com outro ser humano. Trocar essa energia. Congraçar, congregar, abraçar esse outro ser humano. Né, psicologicamente mesmo, como os indianos fazem no Namastê, sem precisar tocá-lo, podendo manter uma distância de 1,5 m. Hoje, nesse momento, esse tipo de abraço vai ficar um pouco difícil, mas ele é possível de ser dado psicologicamente, afetivamente e emocionalmente. Isso é possível e é factível. Né? E isso vai nos manter saudáveis. As ações positivas de cultivar paz, cultivar harmonia, cultivar a delicadeza, a generosidade, a gratidão, colher boa saúde. Tá? Então, quando a gente cultiva paz, harmonia, delicadeza, generosidade e gratidão, a gente colhe saúde. Quando a gente distribui sorrisos, bons conselhos, elogios, carinho, a gente recebe de volta relações sólidas e amorosas, relações positivas. Quando nós melhoramos nossas relações familiares, levando aos nossos familiares essas energias que a gente colocou aqui, nós estamos cultivando uma saúde familiar. Quando nós resolvemos nossos conflitos rapidamente, isso é muito importante. Não deixar um conflito cronificar, não permitir que um conflito perdure mais do que um dia. O conflito precisa terminar naquele dia. Né? Se não for possível, você acorda no outro dia com a definição de resolver aquele conflito. Passar de um ciclo para o outro ciclo, um conflito, é permitir que ele cronifique. Né? Então isso nos adoece, isso rouba nossas energias. Então, se existe um conflito humano, um conflito profissional, um conflito familiar, um conflito no teu casamento, um conflito na tua relação com os teus filhos, resolva esse conflito. Como? Com amor, com paz, com gratidão, com elogio, com carinho, com a disposição de resolver aquele conflito. Isso é saúde.
né? Então, não permitir que os conflitos fiquem crônicos, que a raiva fique crônica, senão ela vira mágoa, né? Que a violência fique crônica, porque senão ela vira falta de respeito. Então, essas coisas não podem ser cronificadas. E aí, para isso, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o Ho Oponopono, né? O Ho Oponopono é a melhor ferramenta que existe para purificar relações, né? Quem não conhece o Ho Oponopono, né, é o me perdoe, lamento, né? Lamento, me perdoe, eu te amo e sou grato. São as 4 frases do Ho Oponopono, né? O sinto muito, né? Sinto muito, lamento, sinto muito, me perdoe, sou grato e eu te amo. São as 4 frases que limpam qualquer relação. E isso tem o poder de resolver qualquer conflito. A alimentação. Coma alimentos vivos, coma alimentos orgânicos. Faça exercícios físicos, cuide do seu corpo. Desliga a TV, desliga o celular e vá para a vida, vá para a natureza, se exercite. Aprenda a dizer não carinhosamente e a dizer sim alegremente. O não é uma palavra que é necessária, né? Mas quando dita carinhosamente. Não, sinto muito, né? Sinto muito, não aceito a violência, sinto muito. Eu não aceito a prisão, sinto muito, eu não aceito as energias negativas, sinto muito. E dizer sim alegremente quando receber algo positivo. Sim, eu recebo isso. Sim, eu quero isso. Sim, eu recebo, eu quero. Né? Sou grato por isso que está vindo. Medite, conecte com a natureza, conecte com o Criador. Né? O Criador aqui representado como a própria criação. O Criador Deus com C maiúsculo, né? Conecte através da meditação, através da oração, através da generosidade, tá? Dos atos bons. Se precisa ter um médico, tenha um médico que ouça mais do que fale, que faça muitas perguntas e que ouça a resposta, que seja sábio, presente e atencioso, que seja competente, que respeite os teus pontos de vista, as tuas crenças, os teus limites e os teus direitos, tá? Porque passou, essa aí é da era de Peixes, aquele médico que era senhor da razão, que dizia o que você tinha que fazer e o que você não tinha que fazer. Não. O médico da era de Aquário, ele é um igual, ele é um ser humano igual, que tem um saber que não é só no intelecto dele, que tem um saber interno, que tem um saber psíquico, que tem um saber espiritual, né? E que vai poder dividir com você, e que vai ser um ser humano de igual para igual. Que veja você como outro ser humano completo, que não veja você só como um órgão, só como uma parte, mas que veja você como um todo. Que procure mais compreender a raiz do seu sofrimento que dá um nome para ele. Não adianta dar um nome estranho, um nome enorme, um nome composto, para mostrar que ele já estudou esse adoecer. Não. O que precisa para ser curado, qualquer tipo de doença, é a compreensão dessa doença. Talvez a gente ainda não tenha a cura para essa doença, mas compreender as raízes dessa doença, como é que ela se instalou, é caminhar para a cura. Né? Porque a natureza, a forma mais eficiente de cura é o natura medicatrix. É a forma mais eficiente. A natureza, ela medica, a natureza cura. A natureza na forma do que vem de fora, mas também a natureza interna do ser humano. Tá? Alopatia, bem, para essa doença a alopatia está meio perdida, né? Está meio sem saber o que fazer. Não que a gente não possa eventualmente vir a ter remédios alopáticos, mas nesse momento os remédios alopáticos, nenhum deles mostrou estatisticamente, nenhum remédio homeopático provou que está funcionando para essa pandemia. Então, claro que há esperança, claro que quando você vai no médico, você tem esperança que o médico te dê um remédio que vai te tratar. Mas eu digo para vocês, porque todo esse lado da coisa, de que a alopatia para essa doença ela não tem ainda uma ferramenta eficaz. E às vezes até ela acaba mesmo meio que sendo deletéria, porque acaba intoxicando. Então, esse coquetel que a gente está vendo aqui, né, de cloroquina, ivermectina, estromicina, corticoide, que é dado irrefreadamente, ele é severamente criticado entre os médicos mais conscienciosos, né, que veem nisso uma forma de expressar a ignorância da ciência oficial perante essa doença. Tá? Então, muito bem, qual é a opção?
A opção seria a vacina? Talvez. Mas tão rápido assim, né? Uma vacina feita de forma tão atropelada. Sabe-se que uma vacina, para ter algum grau de segurança e de eficiência, ele precisa de no mínimo 5 anos de estudo. Sempre foi assim, né? E a gente está vendo aí o pessoal atropelando uma vacina meio que experimental de RNA a toque de caixa. Puxa vida. Então, o que eu sugiro para vocês, e alguns especialistas sugerem? Vamos dar um pouquinho mais de tempo para essa vacina ser estudada. Essa primeira leva vai ser cobaia, podem ter certeza. Que é o que está acontecendo, a gente está vendo com esses que fazem a terceira fase, nada mais são do que cobaias. E a gente vê que algumas dessas vacinas, infelizmente, trazem malefícios severos, né? Então, qual é a saída? Eu sugiro para vocês os tratamentos vitalistas. A homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, o ayurveda, as constelações familiares, o Theta Healing, o Reiki, são formas de tratamento do corpo vital, da energia vital. Tá? Tratar a energia vital faz com que nós ficamos mais saudáveis, nós ficamos mais resistentes e também é um tratamento para situações reais de doença. Nós apresentamos uma live esses tempos atrás mostrando a efetividade que tem. Então, do tratamento homeopático. Bom, eu como homeopata, obviamente que eu vou falar daquilo que eu sei, que eu conheço, né? A homeopatia, eu tive dezenas de pacientes que a gente tratou pessoalmente no Covid, nenhum internamento e graças a Deus ninguém chegou nem perto de óbito. Nem precisou ser internado, todos os casos foram curados. E a gente tem uma plataforma de homeopatia na Covid, que é um tratamento gratuito, onde os médicos homeopatas estão fazendo a sua parte, né? E se dedicando. Nós hoje temos 244 médicos nessa plataforma, homeopáticos, médicos formados, com título, né? E eles estão dando a sua contribuição. Nós tivemos mais de 1.500 pacientes tratados, né? Mais de 815 consultas concluídas e 0 óbitos e nem sequer internamentos a gente teve notícia. Então, assim, os casos foram todos resolvidos. E a eficácia é muito grande. É uma eficácia muito significativa. E se você sabe, ou se você tiver algum caso de alguém que está precisando de ajuda nesse momento, esse é o site, homeopatianacovid.com.br. O tratamento é online, a consulta é feita online, gratuita, e o remédio tem as farmácias conveniadas que entregam o remédio a valores de custo. Então, existe uma relação disso. Então é homeopatianacovid.com.br, tá? A gente tem aqui o videozinho curto que A campanha Homeopatia da Covid-19 tem por objetivo oferecer à população brasileira um acompanhamento médico homeopático ambulatorial, individualizado, à distância e gratuito. É uma iniciativa da Associação Médica Homeopática Brasileira e conta com o apoio de outras entidades representativas da homeopatia no Brasil. A pessoa interessada neste acompanhamento deve acessar o site da campanha para se cadastrar, criando um login e senha que dará acesso a um prontuário médico em ambiente seguro e criptografado, preservando o sigilo médico. Após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, a pessoa marcará a intensidade dos seus sintomas causados pelo coronavírus e responderá a um questionário homeopático específico para o quadro clínico da Covid. Este questionário será encaminhado a um dos médicos homeopata voluntário cadastrado na campanha. Este médico que comprovou sua identidade profissional e assinou um termo de voluntariado
utilizando-se das ferramentas de telemedicina, fará a complementação das perguntas junto ao paciente. Após a análise da sintomatologia, o médico vai escolher a medicação mais apropriada a este paciente. Uma receita com o selo da campanha será enviada à pessoa por meio eletrônico. Farmácias homeopáticas, também cadastradas na campanha, fornecerão a medicação com preços reduzidos. Será feito um monitoramento evolutivo do paciente após 24 e 72 horas, 7 e 14 dias, com um tempo de acompanhamento total, girando em torno de 25 a 30 dias nas evoluções satisfatórias. Os médicos homeopatas voluntários que participam da campanha recebem um monitoramento técnico organizado pelo Conselho de Entidades Formadoras de Médicos Homeopatas Brasileiros. É desta forma que está estruturada a campanha Homeopatia na Covid, onde procuramos seguir os ensinamentos do Dr. Samuel Hahnemann, criador da homeopatia em 1796. E temos a expectativa de contribuir de forma significativa e efetiva neste momento da Covid-19. Obrigado. Então, essa é a campanha Homeopatia na Covid, né? Ainda, assim, ela vai continuar ativa até que, enquanto for necessária. E assim, eu quero agradecer a Planeta Vida, a Helenice, ao Jean, a Vani e a todas as pessoas aí que estão batalhando aí nesse trabalho sensacional, e relembrar que a melhor vacina que a gente tem para passar por essa etapa é o amor. O amor e a conexão. Né? O amor e a conexão e a vibração em níveis elevados de consciência é disparado a melhor forma de vibrar nesse processo curativo que essa energia está exigindo de nós. E à medida que mais pessoas vibrem isso, a gente vai formar uma massa crítica de consciência. E essa massa crítica é que vai nos imunizar. Então faça parte dessa massa crítica. Venha, medite, se ligue a tratamentos energéticos, vitalistas, se aperfeiçoe, corrija teus padrões. Isso vai fazer com que você entre definitivamente nessa vibração aquariana que vai trazer e vai levar o planeta, se Deus quiser, a um nível de evolução bem mais elevado nas próximas décadas, e é o que, na minha opinião, a única possibilidade de a gente salvar esse planeta. Ok? Namastê, fiquem bem e até a próxima oportunidade.